Olá pessoal, aqui nesse vídeo a gente vai explicar um pouco o que é a base binária, né? E por que ela é importante aí para os estudos de tecnologia, né? De forma geral, né? Um adendo, ela é importante, muito utilizada justamente por ser simples, né? E binária representa de fato dois números, né? Aí, algarismos, né? No caso. Mas, para a gente compreender como é e como funciona, o que seria, a gente tem que entender primeiro o que é uma base numérica, tá? Para isso, a gente vai observar o que a gente utiliza. A gente utiliza uma base que é chamada decimal. Então, a gente utiliza a base decimal, tá? Por que base decimal? Decimal vem de 10, tá? Porque a gente utiliza para formar os nossos números. A gente utiliza justamente 10 algarismos, tá? Para a gente formar os nossos números, a gente utiliza 10 algarismos, tá? Então, eu estou colocando aqui e você já conhece, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Porque a gente utiliza justamente para formar todos os nossos números, a gente utiliza esses, né? Eu vou pensar nessa ideia de base, o que quer dizer base, né? Para isso, a gente vai pegar, por exemplo, vamos pegar o 37. O 37, pensando agora na nossa base, né? O que quer dizer? Que, ó, quando eu observo isso aqui, esse 3, a gente sabe que ele não representa exatamente o 3, né? Aqui eu estou na dezena, certo? Estou na casa das dezenas. E aqui eu estou na casa das unidades. Aqui, esse 3 não representa justamente só o 3. Ele representa o quê? O 30, tá certo? E o 7 está na casa das unidades. Esse aqui, de fato, representa o algarismo 7. Então, o 37, na verdade, ele é o 30 mais o 7, certo? Eu posso entender o 37 dessa forma, né? Se fosse entender um outro número também, vamos pensar, por exemplo, o 145. Esse 1, pelo valor que ele está aqui na posição, ele não representa exatamente 1, né? Ele vai representar o quê? Ele vai representar o 100, né? Esse 1 que está aqui. Pelo valor posicional, ele está no caso da onde? Das centenas, né? Então aqui ele vai representar o quê? O 100, né? E para eu formar o 145, eu preciso do 100, né? Que é o que representa aqui o da casa das centenas. Mais o 40, esse 4 aqui, ele não representa exatamente o algarismo 4, né? Mas ele vai representar o quê? Ele está na casa das dezenas, ele representa o quê? O 40, né? E o 5 aqui, quando ele está na casa das unidades, ele de fato representa o 5, né? Então, esse 145 eu posso decompor ele dessa forma. O que é de interessante, o que a gente vai notar, ó, além de eu pensar aqui base decimal, porque eu tenho 10 algarismos que eu posso utilizar para compor outros números, né? Mas, o que eu posso explicitar mais para verificar essa questão da base? Ó? Esse 100, eu posso escrever o 100, gente, como 10 vezes o 10, certo? Posso escrever o 100 dessa forma. O 40, como que eu posso escrever o 40, né? O 40 eu posso escrever ele como 4 vezes o 10, certo? E o 5 eu posso escrever ele como 5 vezes 1, né? Como que eu posso entender também esse número, né? Eu posso entender esse número da seguinte forma, ó. Até colocar aqui embaixo, ó, esse 10 aqui, eu também posso entender ele, ó. 10 vezes 10, lá da matemática, gente, lá na potenciação, é 10 elevado ao quadrado, certo? Mas, aqui, esse 4, né?
4 vezes 10. Esse 10, para a gente juntar essa notação aqui, ó, 10 elevado a 1. Por que 10 elevado a 1? 10 elevado a 1 é sempre o próprio número, tá? Lembrando lá da potenciação, lá da matemática. Mas esse 5, esse 1 aqui, eu posso entender ele como 5 vezes 10 elevado a 0, tá? Então, eu posso entender esse número dessa forma aqui também, tá? Então, eu posso decompor um número. O que de fato significa o número estar em base 10? Significa que eu consigo escrever ele como algo em potências de 10, tá? Então, um aspecto mais matemático, eu consegui escrever como esses algarismos aqui, que estão em combinação aqui, escrever eles como uma combinação de números em potências de 10, tá certo? Então, estar em base 10, que é a nossa base decimal, significa eu escrever o número dessa forma, tá? Então, para eu pensar em um número em base binária, basicamente, eu pensar um número dessa forma também. Então, eu pensar um número que, ao invés de eu escrever ele em assim, com base 10, eu escrevi ele em base 2, né? Com utilizando o 2. Mas tem um porém também. Aqui eu não tenho 10 algarismos para utilizar, 10 símbolos, né, que representam esses números. Agora, com a base binária, né, eu vou ter somente 2 algarismos, tá? Então, quando eu penso em base binária, então eu vou ter somente 2 algarismos, tá? Então, quais são eles? Exatamente o 0 e o 1, tá? Então, exatamente o 0 e o 1, que é o que eu represento. Base binária, somente 2 algarismos, tá certo? Somente 2. Então, aqui eu vou ter 10, mas aqui eu tenho na base binária, então, na base binária, eu vou representar dessa forma meus números somente com 2 algarismos, tá certo? Então, eu posso utilizar só 2. Tá? E por que isso é importante para a computação? Porque, se eu for pensar no computador, nos componentes elétricos, aí eles só vão entender algo como ligado e desligado. Então, quando eu vou colocar algum componente, ele vai passar, o 0 representa algo que está desligado e 1 representa algo que está ligado, tá? Então, se eu vou pensar nesse aspecto para a computação, é isso que representa, tá? Pensar em base binária, tá certo? Então, se eu fosse escrever, por exemplo, ó, aqui, ó, quando eu vou escrever um número em base 10, o que acontece? Eu posso utilizar todos esses algarismos. Na base binária, eu só posso utilizar 2. Então, os números da base binária, eles vão estar dessa forma. Ó, por exemplo, um exemplo dele seria isso aqui, ó. Isso seria um número na base binária, tá? Isso seria um número na base binária, tá? E, da mesma forma que eu coloco aqui, o valor posicional também funciona da mesma forma, tá? Então, se eu for colocar aqui 0, ó, esse 0 aqui, até colocar um exemplo que seja igual a esse aqui, porque a gente já fazer a comparação, ó, com 3 algarismos, ó, vou colocar aqui 0, 1, 1, né? O que é de fato esse número, né? Esse número aqui, ele vai representar, qual que seria o valor dele, né? Aqui, ó, aqui ele continua na casa do que eu chamo lá de centenas, né? Mas só que não é bem centenas que eu vou pensar. Antes eu não tinha aqui 10, agora como eu estou pensando em binário, eu estou pensando em base 2. Então eu escrevo esse número aqui como 0 vezes 2 vezes 2, pela posição que ele está aqui, ó. A posição, ó, ele está na terceira posição, ó. Lá quando eu tinha, ele é meio que na posição do 100, certo? Aqui.
mais 1 vezes aqui 2 elevado a 1, tá? Olha a posição dele aqui. Mais esse outro 1, tá? 1 vezes 2 elevado a 0, tá? Então, quando eu penso em base binária, é eu poder utilizar somente 2 algarismos para combinação, poder utilizar dessa forma, e eu representar números dessa forma aqui, com essa base, tá? Então, uma consideração matemática seria dessa forma, pensar em base binária, tá? Isso que seria uma base de números binária. Eu poderia pensar também, gente, em base terciária. O que seria uma base terciária? Poder utilizar somente 0, 1, 3, 0, 1, 2. Base quaternária, 0, 1, 2 e 3. Somente esses algarismos para fazer a combinação, tá? Então, a gente utiliza a base 10 porque justamente é mais fácil de trabalhar. Mas a base binária é utilizada bastante na computação, tá certo? Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre considerações matemáticas em relação às bases, tá? Então, pensar em base é exatamente pensar nisso aí, tá? Pensar em base numérica, eu poderia criar base... tem muitas bases que a gente vê também, base hexadecimal, que é base, né? Que é muito utilizado para questão de cores, assim, vocês já devem ter ouvido falar isso também, tá? Tá certo? Então, quando eu penso em base binária, é isso que eu tô pensando, tá certo? Então, é isso que eu ia falar para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.